Fala pessoal, aqui é o Nero, e pro vídeo de hoje, escolhi um tema sempre presente, mas às vezes esquecido na caracterização do nosso escalador de paredes mais conhecido. Então vamos falar do preparo do Homem-Aranha, mas antes de qualquer coisa, se inscreve e deixa o like, e agora bora pro que interessa. Para começar a analisar essa parte do personagem, precisamos antes deixar claro um fato, que é o preparo do Cabeça de Teia ser muito diferente do famoso preparo do Batman. Quando se trata do preparo do Morcegão, é mais que nítido que o Bruce é um cara extremamente estratégico, ele faz planos pensando em cada passo dos seus adversários, estuda meticulosamente os pontos fracos de quem enfrenta, e tem uma infinidade de recursos, já que é dono de uma empresa bilionária. Com o Homem-Aranha a coisa é diferente desde o princípio, ele não é rico, não tem uma aranha-caverna para produzir o que precisa, e não é um cara que faz planos extremamente elaborados. Sim, o Peter até teve as indústrias Parker, que fazia milagres da ciência, mas foi por um curto período de tempo, e mesmo antes disso ele já era um cara que sempre soube criar soluções muito inteligentes para lidar com seus vilões. O Peter é um cara reativo, ele raramente cria soluções para antes do combate, ele cria durante ou depois da luta, com improviso equilibrado e uma adaptação absurda, e com recursos escassos ou extremamente comuns, e o que torna isso tão efetivo é sua inteligência. Para começar, vamos ver o que ele sabe e o que pode fazer com isso. Não é nenhum segredo que Peter Parker é uma das maiores mentes humanas da Marvel, mas às vezes esquecemos disso pela existência de gênios mais notórios, como o Homem de Ferro e o Senhor Fantástico, então vou dar alguns exemplos das suas façanhas, começando pelos seus clássicos lançadores de teia. Criados pelo herói quando começou sua carreira como Homem-Aranha, ele usou produtos acessíveis para qualquer pessoa, e mesmo assim, suas teias são algo tão avançado que uma vez, uma equipe de cientistas obteve acesso a uma amostra do seu fluido de teia, e mesmo depois de meses estudando, não conseguiram determinar totalmente a composição dela. O próprio Senhor Fantástico já disse que as notas do Homem-Aranha na faculdade são iguais às dele naquele mesmo período. Na verdade, Reed Richards admite que reconhece o quão inteligente é o Cabeça de Teia quando se trata de biologia, dizendo que enquanto essa é a área do Peter, a sua é a física. O Richards até falou que se o Parker tivesse os mesmos recursos que ele, poderia fazer as mesmas coisas. Exemplos da capacidade intelectual do Homem-Aranha são, por exemplo, quando ele trabalhou para a SHIELD e criou camuflagem de hologramas para ser usada durante missões, não são suas maiores invenções, mas mostra que seu trabalho é competente o bastante para ser apreciado e utilizado por uma das maiores agências de espionagem dos quadrinhos. Durante a Guerra Civil, usando um computador comum de um jornalista, o Peter hackeou e entrou nos sistemas da empresa do Tony Stark. E por último, usando uma amostra controlada do seu sangue radioativo, ele conseguiu encontrar a cura para uma doença necrosante de um paciente, que sofria basicamente de uma infecção que se alimentava dos tecidos moles do corpo. E tudo bem, é um pouco de manto de protagonismo, e conveniência a cura ser feita usando seu próprio sangue, mas não tira o mérito intelectual dele de saber o que deveria ser feito e como. Ou seja, não precisamos duvidar, Peter Parker é sim um gênio. Entrando numa parte ainda mais importante, vamos ver como ele lida com problemas em tempo real. Quando o Homem-Aranha está em combate, ele mostra uma análise muito eficiente para lidar com vilões ou complicações, e o Peter não só saca como algo funciona, mas ele também busca achar um meio de neutralizar seus inimigos com o que tem disponível, já que não os finaliza. No passado, quando o Mago, um vilão super inteligente, criou uma equação que deveria levar horas para ser resolvida para atrasar o Tocha Humana, o Homem-Aranha resolveu a questão tão rápido que o Mago achou isso impossível. Durante uma de suas aventuras com os Vingadores, enquanto eles tentavam impedir os planos do Kang, o Peter identificou em segundos um reator de fusão nuclear usado pelo vilão e até como esse reator funcionava, e o Kang usa tecnologia de séculos no futuro. Quando lutava contra o Patriota de Ferro, o Cabeça de Teia acertou o repulsor da armadura num local específico, porque sabia que naquele ponto da estrutura, o repulsor iria superaquecer e distrair seu adversário, dando tempo para o Parker fugir. Além disso, ao lutar junto com os X-Men contra inimigos que se teletransportavam, o Homem-Aranha sacou que o padrão de movimento dos adversários era como o das peças de xadrez, então quando ele pediu pro Fera e pro Ciclope atacarem na mesma hora que ele, os heróis conseguiram neutralizar seus oponentes. Agora como duas situações maiores, que mostram como o Aranha pensa e se adapta rápido. No passado ele já lutou contra o Homem Radioativo, e o vilão começou a liberar muita radiação, entrando numa reação em cadeia como uma bomba nuclear, e nem ele nem o Aranha sabiam como parar isso. Mas, quando Peter se tocou que eles lutavam perto de uma reserva de carvão, ele teve uma ideia e arremessou o Homem Radioativo em direção ao carvão, faltando segundos para o cara emanar mais radiação. O Aranha explicou que carvão era quase que carbono puro, e a exposição a ele iria absorver as partículas do vilão e impedir sua liberação de energia, o que se provou ser verdade e deu certo.
E por último, uma vez o quarteto lutou contra alguns vilões do Homem-Aranha, e o Senhor Fantástico colocou uma coleira no Peter que tirava seus poderes, mas no meio da confusão, o Aracnídeo hackeou os mecanismos do inibidor para não só devolver seus poderes, mas ainda deixou ele mais rápido e mais forte que de costume. Então depois disso tudo, vemos que o Parker consegue ser não só criativo com improvisos no calor da batalha, mas também inegavelmente eficiente. Agora juntando tudo isso, vamos ver seu preparo real. Como vimos, mesmo não sendo como Batman, o Homem-Aranha tem um jeito muito prático e inteligente de lidar com seus vilões, mas juntando seu conhecimento, leitura analítica e adaptabilidade, ele realmente cria modos cada vez mais certeiros de lutar. Ao longo dos anos ele criou várias fórmulas de fluidos de teia diferentes, como teias ácidas ou de cimento, inventou seus rastreadores aranha, para jogar nos inimigos e conseguir encontrá-los, ele colocou até lentes na sua máscara que evitam hipnose. E claro, o herói também fez vários trajes diferentes para se adaptar aos poderes dos seus vilões, alguns deles foram feitos com materiais acessíveis, outros com recursos de laboratórios onde o Peter já trabalhou. Para encarar o Electro sem tanto medo de levar choque, o personagem fez um traje que tinha mais isolamento contra a eletricidade. Durante um período que ficou sem seu sentido aranha, o Peter fez uma armadura leve que era totalmente à prova de balas, e ainda criou um fluido de teia que bloqueava frequências de rádio. Esse traje realmente aguentava munição pesada. O criminoso até apelou e disparou um projétil explosivo, e quando a poeira baixou o Homem-Aranha estava ileso. Usando o que podia dos laboratórios Horizon quando trabalhou lá, o Cabeça de Teia criou um traje furtivo para lutar contra um outro duende macabro e evitar seus ataques. Essa roupa podia ficar invisível, dava blindagem contra ataques sonoros, e ainda protegia contra fogo. Na verdade, já teve ocasiões em que o Homem-Aranha foi mais longe e conseguiu derrotar alguns dos seus vilões porque tirou seus poderes, como é o caso do Lagarto. Na primeira vez que o Dr. Connors virou sua versão reptiliana, o herói estudou as anotações do Connors e fez uma cura pro Lagarto em questão de horas, e quando o vilão teve contato com o soro, ele realmente voltou para a forma humana. Tudo bem que o Lagarto se tornou um personagem recorrente nas histórias do Aranha, mas não anula o feito do escalador de paredes. Numa noite, o Peter criou um fluido de teia específico para lutar contra o Dr. Octopus, e quando acertou sua teia em um dos tentáculos do Otto, foi mostrado que o Cabeça de Teia fez uma mistura que tirou o controle do vilão sobre seus braços mecânicos. Quando o vampiro científico Michael Morbius enfrentava uma piora na sua condição, porque fez um soro que deixou sua aparência mais monstruosa e diminuiu seu controle sobre sua sede de sangue, ele pediu ajuda para o Homem-Aranha, que concordou desde que o Morbius não atacasse ninguém. Nisso, o herói identificou que o problema do soro anterior foi que o Michael tentava curar suas células, sendo que seu lado vampiro não agia mais como doença e sim como uma parte do seu organismo. Por isso o soro atacou seu corpo ao invés de curar. Depois de entender que a próxima solução tinha que estabilizar sua condição ao invés de expurgar o DNA de morcego, o Morbius fez outro soro usando o sangue do Homem-Aranha como fator estabilizador, e quando foi ver os resultados, suas células estavam voltando ao normal. E sim, essa situação toda foi um trabalho conjunto e o DNA do herói teve um papel muito importante, mas quem corrigiu o princípio da solução foi o Peter. Graças a ele o vampiro se aproximou de uma melhora. E por último, embora o Duende Verde seja talvez o vilão que mais volta para assombrar nosso amigão da vizinhança, ele já deu o troco e curou Norman dos seus poderes, porque injetou nanites que anulava a fórmula do Duende Verde nas suas células. O mais brilhante dessa solução é que os nanites se replicavam, então mesmo quando Norman era exposto a misturas feitas para destruir os nanites, eles se multiplicavam mais rápido do que eram neutralizados, isso deixava o vilão completamente obcecado e neurótico. Enfim galera, é isso, vimos que o personagem é sim extremamente inteligente em lidar com seus inimigos, seja numa batalha acontecendo, ou a longo prazo. Esse traço do herói é estabelecido há décadas, não algo que só um roteirista decidiu mostrar, sempre devemos lembrar, ou no caso dos leitores mais novos do Homem-Aranha, saber, que nosso Cabeça de Teia sempre teve esse poder de lutar contra seus vilões, usando os meios que podia, das formas mais criativas e elaboradas que consegue. Peter Parker pode não ser reconhecido como o Senhor Fantástico, ou rico como o Homem de Ferro, mas não deixa de ser um dos caras mais espertos da Marvel. Por hoje ficamos por aqui, antes de ir, se inscreve e deixa o like, e até a próxima, valeu e falou!